Eu nunca achei que estaria contando essa história. Nunca pensei que perderia alguém que eu amava para algo que no começo parecia tão inofensivo. Mas se tem algo que aprendi, é que o perigo raramente vem com um aviso claro. Ele chega devagar, silencioso, e quando a gente percebe, já é tarde demais. Meu irmão Felipe sempre foi o cara mais responsável da família. Trabalhador, casado, pai de um menino de 5 anos. Ele nunca foi do tipo que arrisca, sempre pensou 2 vezes antes de gastar dinheiro com qualquer coisa. Mas tudo mudou no dia em que ele descobriu o jogo. A primeira vez que ele mencionou o tigrinho, eu nem dei bola. Era um almoço de domingo na casa da minha mãe. E ele apareceu animado, rindo, dizendo que tinha ganhado R$ 700 num joguinho de celular. Mano, tu não acredita. Botei R$ 50 e saí com 700. Fácil demais. Eu ri. Parecia besteira. Sei, se fosse assim, todo mundo tava rico. Mas ele balançou a cabeça convencido. Cara, eu juro, tem um esquema. Se souber jogar na hora certa, dá pra ganhar sempre. Naquele dia, eu não liguei. Ele estava feliz. E eu não fazia ideia do que aquele jogo ia fazer com ele. Mas agora, olhando para trás, eu queria ter prestado mais atenção. Queria ter percebido que aquele brilho no olhar dele não era só empolgação. Era o começo de algo muito pior. As semanas passaram e Felipe começou a falar mais do jogo. No começo era só um comentário aqui e ali. Ganhei mais 200. Perdi um pouco hoje, mas amanhã eu recupero. Pequenas perdas, pequenos ganhos. Parecia controlado. Até que um dia, ele me chamou para tomar uma cerveja e puxou um assunto que me deixou alerta. Cara, eu tô começando a entender o padrão do jogo. Tem um horário certo para jogar, tá ligado? Se fizer do jeito certo, dá para ganhar muito. Eu dei risada. Sei. E já ganhou quanto? Já fiz mais de 5.000 em uma semana. Ele falava com um brilho nos olhos, como se tivesse descoberto um segredo que ninguém mais sabia. Mas aí veio a parte que me preocupou. Mas já perdi uns 2.000 também. O quê? Eu arregalei os olhos. Tá maluco, Felipe? 2.000 é muito dinheiro. Ele deu de ombros, rindo. Relaxa. Tô no lucro ainda. Vou recuperar rapidinho. Foi ali que eu senti que tinha algo errado. Meu irmão sempre foi cuidadoso com o dinheiro. Se ele estava confortável perdendo tanto assim, era porque o jogo já tinha agarrado ele de um jeito que ele não percebia. Mas eu ainda não sabia o quão fundo ele ia cair. O tempo foi passando e o jeito do Felipe começou a mudar. Ele, que sempre foi um cara tranquilo, começou a ficar inquieto. Mexia no celular o tempo todo, digitando rápido, com aquele olhar de quem não queria ser incomodado. No começo, ninguém notou. Era só um cara entretido com um jogo. Mas aí começaram as pequenas mudanças. Um dia, nossa mãe veio falar comigo. Filho, tem alguma coisa errada com o Felipe. Como assim? A luz da casa dele foi cortada. Eu travei. Meu irmão nunca atrasou conta nenhuma. Sempre foi o mais organizado com essas coisas. Naquela noite fui falar com ele. Encontrei Felipe sentado na cama, celular na mão, os olhos fixos na tela. Isa disse que a luz foi cortada. O que tá pegando? Ele bufou. Esqueci de pagar, pronto. Tu nunca esqueceu? O jeito que ele falou me assustou. Não era só irritação. Tinha um desespero escondido ali. Mas eu não insisti. Achei que era só uma fase ruim. Eu não sabia que era só o começo do pesadelo. As coisas começaram a desmoronar mais rápido do que eu podia imaginar. Felipe começou a faltar no trabalho. Primeiro uma vez ou outra, depois direto. Sempre com uma desculpa. Gripe, problema no carro, enxaqueca. Mas eu sabia que não era nada disso. Um dia, passei na casa dele e vi a esposa sentada no sofá, com o rosto preocupado. O que foi? Ele tá diferente. Fica trancado no quarto o tempo todo. Mal fala comigo. Se eu pergunto algo, ele muda de assunto. Naquele momento, meu estômago apertou.
No mesmo dia, resolvi confrontá-lo. Felipe, tu tá precisando de dinheiro? Ele deu uma risada sem graça. Nada a ver, mano. Tá tudo certo. Só que poucos dias depois, nossa mãe recebeu uma carta estranha. Um aviso de débito no nome dela. Mãe, que conta é essa? Ela não sabia. Quando fomos ver, Felipe tinha pegado um cartão no nome dela e estourado o limite. Foi ali que eu entendi que ele tinha perdido o controle. Depois daquele dia, eu sabia que a situação do Felipe era muito pior do que eu imaginava. Mas o pior ainda estava por vir. Comecei a prestar mais atenção nele. E foi assim que descobri que o carro dele tinha sumido. Cadê teu carro, Felipe? Ele desviou o olhar. Vendi. Como assim vendeu? Precisei do dinheiro. Só isso. Só isso. Ele tinha vendido o carro sem falar nada para ninguém. Era óbvio que a coisa estava feia, mas eu ainda não fazia ideia do buraco em que ele tinha se enfiado. Primeiro foi o carro. Depois, os móveis da casa começaram a sumir. A TV da sala, o sofá, o micro-ondas. Até a geladeira estava quase vazia. Um dia, entrei na casa dele e vi ele sentado no chão, celular na mão, suando frio. O que foi? Ele virou a tela do celular para mim. Meu coração gelou. Saldo negativo de 5. R$ 300. Eu perdi tudo. Minha cabeça girou. Como assim, Felipe? Ele explicou gaguejando. Ele apostava mais alto para recuperar o que tinha perdido. Quando ganhava, não sacava. Queria mais. Mas sempre que chegava perto de recuperar, o jogo fazia ele perder tudo. Isso tá me destruindo, cara. Eu não sei mais o que fazer. Eu tentei falar que ele precisava parar, que já tinha ido longe demais. Mas era como se eu estivesse falando com uma parede. Naquela noite, ele me pediu R$ 1.000 emprestados. Disse que era só para pagar as contas atrasadas. Contra minha vontade, eu dei. 2 dias depois, descobri que ele tinha depositado tudo no jogo. Aquele dinheiro não foi para as contas, foi para o Tigrinho. Depois disso, Felipe começou a se afundar de vez. Ele passou a pegar dinheiro emprestado com amigos, parentes e até com agiotas. Criou cartões no nome da nossa mãe. Inventava desculpas. Dizia que o banco tinha cobrado algo errado, que tinha tido um imprevisto, que mês que vem resolvia. Mas as desculpas não duraram muito. Primeiro, ele perdeu o emprego. Depois, a esposa foi embora com o filho, incapaz de lidar com tudo aquilo. O apartamento dele já estava quase vazio. Ele vendeu tudo o que podia. Um dia, ele apareceu na minha casa. Estava pálido, com olheiras fundas, mãos tremendo. Preciso de dinheiro. Última vez, eu juro. Meu coração apertou. Não, Felipe, acabou. Você precisa de ajuda. Ele abaixou a cabeça. Pela primeira vez, ele admitiu. Eu não sei como parar. Tentei convencê-lo a procurar ajuda, mas ele não quis. Ele acreditava, até aquele momento, que podia sair dessa sozinho. Naquela noite, ele saiu da minha casa sem olhar para trás. Foi a última vez que vi meu irmão vivo. Na manhã seguinte, meu celular tocou. Era a ex-esposa do Felipe. Ele não está atendendo. Não apareceu para buscar o menino. Você pode ver se ele está bem. Meu peito apertou. Algo estava errado. Fui até o apartamento dele. A porta estava entreaberta. Um silêncio estranho tomava conta do lugar. Entrei. O ar estava pesado. O apartamento estava quase vazio, como se a vida tivesse sido sugada dali. Chamei pelo nome dele. Nada. Então, vi a porta do quarto aberta. Felipe estava no chão. Frascos de remédio espalhados ao lado dele. Corri até ele, gritei seu nome, sacudi seus ombros. Mas ele não respondeu. Chamei a ambulância. Quando chegaram, tentaram reanimá-lo. Mas já era tarde. Meu irmão, aquele cara forte, responsável, que nunca gostou de arriscar dinheiro, se foi porque não viu outra saída. Eu estava em choque. Mas o que me destruiu de verdade veio depois. Peguei o celular dele e a última notificação que apareceu na tela me fez sentir um frio na espinha. Depósito de R$ 500 confirmado. Boa sorte. No dia em que morreu,
Felipe ainda acreditava que podia recuperar tudo. Ele realmente achou que ia vencer o jogo, mas o jogo nunca deixaria ele ganhar. O velório foi um borrão, muita gente apareceu. Pessoas que diziam ter amado Felipe, mas que não faziam ideia do que realmente aconteceu. A única coisa que ficou foi o vazio. Nos dias seguintes, tentei entender o que fazer. Fiz um boletim de ocorrência. O caso foi arquivado. Ninguém se importou. Tentei entrar em contato com influenciadores que promoviam o jogo. Nenhum deles respondeu. Minha mãe ficou destruída. Mal conseguia sair da cama. Meu sobrinho de apenas 5 anos me perguntou: "Tio, quando o papai volta?" Eu não soube responder. Mas uma coisa eu sabia: não podia deixar isso morrer junto com o Felipe. Comecei a pesquisar e descobri que existiam milhares de pessoas presas nesse ciclo. Gente que perdeu tudo, famílias destruídas, pessoas no limite, pensando em fazer o mesmo que o Felipe fez. Eu podia ter ficado calado, mas não fiquei. Criei grupos de apoio, denunciei os influenciadores, expus o jogo para quem quisesse ouvir. Porque se alguém tivesse alertado meu irmão antes, talvez ele estivesse vivo. Se ele tivesse pedido ajuda antes, talvez houvesse uma chance. Então, eu faço isso agora. Se você está nesse caminho, pare enquanto ainda há tempo. Se você conhece alguém viciado, não ignore os sinais. Eu achava que meu irmão era forte demais para cair nisso. Agora, só posso contar a história dele para que ninguém mais precise enterrá-lo. Eu nunca imaginei que um joguinho de celular pudesse destruir a vida de alguém. Minha irmã, Carolina, sempre foi uma mulher forte. Criou o filho sozinha, trabalhando de sol a sol para dar a ele o que podia. A gente não teve uma vida fácil, mas ela nunca foi de desistir. Só que tudo mudou no dia em que ela conheceu aquele maldito jogo. Era um daqueles aplicativos de apostas que prometem dinheiro fácil. Tigrinho, se não me engano. Um colega do trabalho dela jogava o tempo todo e um dia mostrou um saldo cheio de grana na conta. Carolina ficou curiosa. A grana que ela ganhava mal dava para o aluguel e as contas, então, por que não tentar? Só algumas rodadas, só para ver no que dava. E no começo, deu certo. Ela apostou R$ 20 e ganhou 200. A empolgação dela era tanta que me ligou na mesma hora. "Mana, você não vai acreditar. Ganhei R$ 200 do nada." Eu ri, achando que era uma sorte de principiante. Mas ela insistiu, dizendo que talvez tivesse encontrado um jeito de mudar a vida. Na semana seguinte, jogou de novo. Ganhou de novo. Agora eram R$ 1.000. E foi aí que tudo começou. Carolina estava eufórica. Pela primeira vez na vida, tinha dinheiro sobrando. Comprou um presentinho para o filho, pagou as contas atrasadas e pela primeira vez em meses foi dormir sem preocupação. Mas a paz durou pouco. Com o tempo, ela começou a falar mais e mais do jogo. Mandava mensagens de madrugada contando que tinha dobrado a grana. Às vezes, passava o dia inteiro jogando. No começo, parecia só empolgação, mas logo vi que era mais do que isso. A gente saía para almoçar e ela ficava mexendo no celular o tempo todo. No meio das conversas, soltava frases como: "Se eu ganhar mais uma rodada, vou conseguir trocar de celular. Só preciso de mais um pouco para pagar o aluguel adiantado." Era como se ela tivesse encontrado um atalho para sair das dificuldades. Mas quando o dinheiro fácil vem rápido, ele também some do mesmo jeito. Uma noite, ela me ligou chorando. Tinha perdido tudo o que ganhou. Tentou recuperar, mas acabou zerando a conta. "Eu só preciso de mais uma chance", ela repetia, como se tentasse se convencer. Naquele momento, eu não percebi, mas Carolina já estava presa. E quando percebi, já era tarde demais. Depois daquela noite em que perdeu tudo, Carolina ficou diferente. O brilho no olhar sumiu.
A voz dela parecia mais cansada, mais tensa, mas o que mais me assustava era a obsessão. Ela não desistiu, pelo contrário. Só foi um azar. Na próxima, eu ganho o dobro. Ela começou a colocar dinheiro no jogo quase todos os dias. Primeiro, usou o que tinha na conta. Depois foi para o cartão de crédito. Quando isso não bastou, pegou dinheiro emprestado. Eu tentei alertar. Disse para ela parar, que esse jogo só servia para enganar as pessoas. Mas ela ria, desconversava. Tá tudo sob controle, mana, relaxa. Mas não estava sob controle, nada estava. Certo dia, ela me pediu dinheiro. Disse que precisava pagar uma conta importante. Eu estranhei, mas emprestei. Afinal, era minha irmã. Só que algumas semanas depois, descobri que aquela conta era só mais uma rodada no jogo. O pior foi quando a mãe dela começou a desconfiar. Carolina sumia de casa por horas. Ficava inquieta, impaciente, sempre com o celular na mão. Quando questionada, dizia que estava resolvendo umas coisas. Mas eu sabia que não era bem assim. As coisas começaram a desmoronar de verdade quando o nome dela foi parar na lista de devedores do banco. As mensagens de cobrança não paravam de chegar. Primeiro, eram só avisos educados. Depois vieram os juros, os avisos mais duros e, por fim, os telefonemas. Foi aí que percebi que Carolina tinha perdido o controle. Ela já não pagava mais as contas básicas. O dinheiro que antes ajudava a sustentar o filho estava indo direto para o jogo. O aluguel atrasado, a geladeira vazia, mas tudo o que importava para ela era tentar recuperar o que perdeu. Um dia, encontrei ela sentada no sofá, imóvel, encarando o celular. Os olhos vermelhos, fundos. Mana, eu juro que essa é a última vez. Só mais uma. Eu sei que vou ganhar. Mas a última vez nunca vinha. Ela começou a pedir dinheiro para parentes, amigos, colegas do trabalho. Criava desculpas, dizia que estava com dificuldades, que precisava ajudar o filho. No começo, todos ajudavam. Mas logo, as mentiras começaram a se cruzar. E quando a gente mente demais, uma hora tudo vem à tona. O dia que minha mãe descobriu a verdade foi um dos piores. Carolina já devia dinheiro para meio mundo e um cobrador bateu na porta. Minha mãe ficou em choque, perguntou o que estava acontecendo. Carolina tentou fugir da conversa, mas a verdade explodiu. Eu só queria melhorar de vida, mas agora não consigo mais sair disso. Minha mãe chorou. Eu chorei. Mas Carolina só abaixou a cabeça. Foi nesse dia que percebi. A minha irmã não era mais a mesma. Ela estava afundando e eu não sabia como salvá-la. Depois daquele dia, Carolina começou a se afastar. Ela parou de atender ligações, evitava nossa mãe e quase não falava comigo. Quando respondia, era sempre com frases curtas, como se não quisesse dar espaço para nenhuma conversa mais longa. Mas eu sabia que algo estava errado. Olhando de fora, Carolina parecia normal. Continuava indo ao trabalho, levando o filho para a escola, postando fotos, sorrindo nas redes sociais. Mas eu conhecia minha irmã. Aquele sorriso era falso. Foi só quando uma amiga dela me ligou que entendi o tamanho da encrenca. Ela me pediu dinheiro emprestado de novo. Disse que era urgente. Mas tem algo estranho, sabe? Ela tá diferente. Diferente? Como assim diferente? A resposta veio poucos dias depois. Carolina apareceu em casa, desesperada. Estava pálida, trêmula, com o olhar perdido. Me puxou pelo braço e sussurrou: "Eles sabem onde eu moro." Meu coração gelou. "Quem, Carolina? O que você fez?" Ela começou a chorar. Disse que devia dinheiro para as pessoas erradas, que não sabia como sair dessa, que sentia que estava sendo seguida. Naquele momento, a ficha caiu. O vício tinha levado ela para um caminho sem volta. Depois daquela conversa, Carolina desapareceu por uns dias. Eu ligava, mandava mensagens, tentava falar com ela de todas as formas. Nada.
Minha mãe também não sabia de nada. O filho dela estava com a vizinha e ninguém conseguia contato. O desespero bateu. Fui até a casa dela, mas estava vazia. As contas jogadas no chão, a geladeira quase sem comida. Era como se ela tivesse simplesmente sumido. Foi então que recebi a mensagem. Uma única frase, sem contexto, sem explicação. Eu só queria te pedir desculpa. Li e reli aquelas palavras centenas de vezes. O que ela queria dizer com aquilo? O que tinha acontecido? Tentei ligar, não atendeu. Mandei mensagens, nenhuma resposta. Corri para a delegacia, fiz um boletim de ocorrência. Comecei a procurar em hospitais, em grupos de desaparecidos. Mas nada. Carolina simplesmente se apagou do mundo. E no fundo, eu sabia. Sabia que pessoas como minha irmã quase nunca voltam. Os dias seguintes foram um tormento. Eu tentei manter a calma, mas a cada hora que passava sem notícias, o desespero só crescia. Minha mãe já não falava, só chorava em silêncio, segurando o celular na esperança de que Carolina ligasse. O filho dela, coitado, perguntava o tempo todo quando a mãe voltaria. E eu passei a viver entre delegacias, hospitais e até em bairros que eu jamais teria coragem de ir sozinha, perguntando por ela. O problema era que quando alguém desaparece por causa de dívidas, ninguém quer falar nada. Nos grupos de apostas online, encontrei pessoas na mesma situação. Mulheres e homens que entraram nesse jogo achando que estavam ganhando, mas que perderam tudo. Alguns conseguiram sair antes que fosse tarde. Outros tinham o mesmo destino da minha irmã. Nos primeiros dias, eu tentava me enganar. Dizia a mim mesma que Carolina ia aparecer, que talvez estivesse escondida, com medo, tentando achar uma saída. Mas a realidade era outra. A gente sabia qual era o fim dessas histórias. E no fundo, eu já tinha aceitado. Depois de um mês, a polícia parou de dar atenção ao caso. Para eles, Carolina era só mais uma adulta desaparecida. Sem provas de crime, sem suspeitos, sem corpo. Apenas uma mulher que, de uma hora para outra, sumiu no mapa. Mas eu não desisti. Continuei procurando por conta própria, vasculhando redes sociais, perguntando para conhecidos, indo atrás de qualquer pista que surgisse. Foi então que um dos cobradores dela me mandou uma mensagem. Ele não parecia surpreso com o sumiço. Isso acontece mais do que você imagina. Perguntei o que ele queria dizer com aquilo e ele riu. Gente assim, quando some, dificilmente volta. Aquela frase me perseguiu por dias, porque no fundo eu sabia que era verdade. Carolina não ia voltar. E a pior parte era saber que mesmo se tivesse uma segunda chance, talvez o final fosse o mesmo. Porque o vício consome. Ele engana, prende, devora as pessoas por dentro. Faz com que a gente ache que ainda tem o controle, quando na verdade já perdeu tudo. E no fim, só restam as desculpas. A última mensagem dela ecoa na minha cabeça até hoje. Eu só queria te pedir desculpa. E eu só queria que ela estivesse aqui. Mas já não tenho mais esperança. Eu nunca pensei que minha vida ia virar de cabeça para baixo por causa de um joguinho no celular. Parece bobo falando assim, né? Mas foi exatamente isso que destruiu minha família. O Marcos sempre foi um bom marido, trabalhador, esforçado, daqueles que chegam do serviço exausto, mas ainda tem paciência para brincar com os filhos. A gente nunca foi rico, mas também nunca passamos necessidade. Tínhamos uma vida simples, mas feliz. Tudo começou quando ele me contou que um colega do trabalho tinha apresentado um site de apostas online. Dinheiro fácil, ele disse rindo. No começo, era só diversão. Ele jogava com 5, 10 reais. E às vezes até ganhava. Ficava animado,
Falava que um dia ia ganhar um prêmio grande e a gente ia viajar para a praia, comprar um carro novo. Eu achava graça. No fundo, não me preocupava. Parecia algo inofensivo. Quem nunca jogou na loteria por brincadeira? Mas com o tempo, eu comecei a notar umas coisas diferentes. Marcos ficava mais tempo no celular, mexia nele o tempo todo, como se estivesse esperando alguma coisa. Se eu falava com ele, às vezes nem respondia. Ficava vidrado na tela, o dedo deslizando de um lado para o outro. Às vezes, sorria sozinho e outras vezes bufava de raiva. No início, achei que era só mais uma dessas fases. Mas logo comecei a perceber que o problema era maior do que parecia. O dinheiro começou a sumir, nada muito grande no começo. Faltavam R$ 20 na carteira, depois 50. Um dia, fui pagar a conta de luz e vi que ele não tinha depositado o dinheiro. Quando perguntei, ele disse que esqueceu, que ia pagar no dia seguinte. Atrasos começaram a virar rotina. O Marcos nunca foi de esbanjar, mas de repente ele começou a evitar falar sobre dinheiro. Se eu perguntava quanto tinha sobrado do mês, ele desconversava. Se eu insistia, dizia que era só uma fase ruim no trabalho. Eu tentava acreditar, mas os sinais estavam ali. Ele parou de sair com a gente. Antes, sempre dava um jeito de levar as crianças no parque ou na sorveteria. Agora, sempre tinha uma desculpa. Tô cansado, tô com dor de cabeça, outro dia a gente vai. Mas o pior foi quando ele começou a faltar no trabalho. Uma vez, a chefe dele ligou aqui em casa perguntando se ele estava doente. Fiquei sem reação. Quando ele chegou, confrontei. Ele primeiro negou, mas depois admitiu. Só faltei um dia, precisei resolver umas coisas. Mas eu já sabia que era mentira. O Marcos estava mudando e eu sentia que, de alguma forma, aquilo ainda ia acabar muito mal. A gota d'água veio algumas semanas depois. O aniversário do nosso filho estava chegando. 6 aninhos. Ele estava animado, falando da festinha na escola, dos amiguinhos que iam vir, do bolo que queria. Eu e Marcos sempre fizemos questão de comemorar. Não precisava ser nada luxuoso, só um bolinho, docinhos e uns enfeites simples. Mas para uma criança, isso era tudo. A festa já estava planejada. Eu tinha juntado o dinheiro direitinho, separado cada coisa. O problema era que, naquela semana, o Marcos estava mais estranho do que nunca. Mais calado, mais ausente, com o celular sempre na mão, como se estivesse esperando um milagre. Na noite anterior à festa, acordei e vi que ele não estava na cama. Levantei devagar e fui até a sala. Ele estava sentado no sofá, o rosto iluminado pela tela do celular. Suava, o dedo tremia. Marcos. Ele levou um susto e escondeu o celular debaixo da perna. Mas eu já tinha visto. O site aberto, o saldo zerado. Senti um frio na barriga. O que você fez? Ele ficou mudo. O dinheiro da festa. Ele fechou os olhos, balançando a cabeça, sem coragem de olhar para mim. Eu só queria recuperar. Recuperar. Essa palavra já tinha virado um pesadelo. Ele apostava, perdia, apostava de novo, jurando que ia recuperar. Mas dessa vez, ele apostou tudo. O dinheiro da festa do próprio filho. Me diz que você está brincando. Ele só abaixou a cabeça. Eu queria gritar, queria chorar, queria sacudir ele para ver se acordava. Mas só consegui ficar ali, parada, sentindo o chão sumir debaixo dos meus pés. O Marcos que eu conhecia já não existia mais. Naquela noite, eu não dormi. Passei horas olhando para o teto, tentando entender como tudo tinha chegado naquele ponto. Como um homem tão responsável, um pai tão presente, tinha se deixado levar desse jeito? De manhã, ele saiu de casa antes de todo mundo acordar. Nem olhou para as crianças, nem tentou consertar as coisas. Simplesmente foi embora. A festa aconteceu sem ele. Nosso filho esperou. No começo, achou que o pai ia aparecer com um presente surpresa. Depois de algumas horas, parou de perguntar. No fim da festa, chorou. E eu chorei junto.
Liguei para o Marcos várias vezes. No começo, chamava e ninguém atendia. Depois, o telefone ficou desligado. Ele simplesmente sumiu. Primeiro achei que ele só precisava de um tempo para processar tudo. Mas os dias passaram. Depois, as semanas. E ele nunca mais voltou. Foi assim que o vício levou meu marido. Foi assim que meus filhos perderam o pai. Nos primeiros dias, eu ainda tentava me convencer de que ele ia voltar. Talvez ele só esteja com vergonha. Talvez precise de um tempo para se recompor. Ele não sumiria assim para sempre, mas conforme o tempo foi passando, a realidade começou a pesar. Liguei para todos os amigos dele. Ninguém sabia de nada. Liguei para o trabalho e a resposta foi curta. O Marcos pediu demissão. Eu não sabia mais o que fazer. As contas começaram a se acumular. A prestação da casa, a escola das crianças, a geladeira vazia. Sempre tivemos uma vida simples, mas sem ele, o peso de tudo caiu só sobre mim. E o pior de tudo não era a parte financeira. Era olhar para o meu filho mais novo, que todas as noites me perguntava: "Mamãe, quando o papai volta?" E eu não sabia o que responder. Os meses foram passando e a gente precisou aprender a viver sem ele. No começo, eu tinha raiva. Como ele pôde nos deixar assim? Como teve coragem de ir embora sem nem olhar para trás? Mas depois veio a tristeza. Eu me pegava olhando para o celular, esperando uma mensagem, esperando um sinal de que ele ainda existia, de que ainda se importava. Meu filho mais velho parou de falar sobre o pai. Não queria ouvir o nome dele, não perguntava nada. O mais novo, por outro lado, ainda esperava. Ainda acreditava que um dia ele ia abrir a porta e voltar para casa. E eu só queria respostas. Só queria saber se ele ainda estava vivo, se ele estava bem. Se em algum momento, no meio do vício e da fuga, ele ainda pensava na gente. E até hoje eu não tenho essa resposta. Se você está ouvindo isso, Marcos, por favor, escuta até o fim. Não estou aqui para te culpar. Não estou aqui para te julgar. Eu só quero que você saiba que ainda dá tempo. Os meninos sentem sua falta. O mais velho finge que não liga, mas eu sei que ele sente. O mais novo, ele ainda te espera. Ele ainda olha para a porta achando que a qualquer momento você vai entrar e dizer que tudo foi um grande engano. Eu não sei onde você está. Não sei como está vivendo. Não sei se ainda está preso nesse jogo ou se já percebeu o estrago que ele fez na sua vida. Mas eu sei de uma coisa. Você ainda tem uma casa. Você ainda tem uma família. Se estiver com medo, se estiver com vergonha, só volta. A gente só quer você de volta, Marcos. Se estiver ouvindo isso, por favor, volta para casa. Se eu pudesse voltar no tempo, diria para mim mesmo: não clica nesse botão. Mas a verdade é que, na hora, eu nem imaginava que aquele clique ia mudar minha vida de um jeito tão ruim. Eu sou Henrique, tenho 32 anos e até pouco tempo atrás era motorista de aplicativo. Trabalhava quase a madrugada toda porque era quando dava mais dinheiro e eu precisava pagar as contas. Não era uma vida fácil, mas era honesta. Foi numa dessas noites que um passageiro me falou sobre um jogo de aposta online. Ele entrou no carro falando empolgado, dizendo que tinha acabado de ganhar R$1.000 em 20 minutos. Eu ri, achando que era golpe, mas o cara me mostrou o saldo na conta. Era real. Tigrinho, mano, tá todo mundo jogando, isso aí tá mudando vidas. O nome ficou martelando na minha cabeça. Naquela madrugada, depois de deixar o último passageiro, eu estacionei o carro e baixei o jogo. Eu só queria ver como era. Afinal, não custava nada tentar, né? Minha ideia era só dar uma olhada, jogar R$10 e ir dormir. Mas foi aí que veio o primeiro golpe do destino. Eu ganhei. Em menos de 5 minutos, o saldo tinha triplicado. Joguei mais um pouco e quando vi, estava com R$3.000 na conta. Eu nunca tinha feito tanto dinheiro tão rápido. Minha mente entrou em curto.
Era como se eu tivesse descoberto um segredo que só os espertos conheciam. No outro dia, acordei pensando nisso. Será que foi sorte de principiante? Resolvi testar de novo. Peguei R$ 100 do que ganhei e joguei. Ganhei de novo, mais 200, depois mais 300. A sensação era viciante. A cada vitória, meu coração acelerava. Cada giro da roleta parecia prometer mais dinheiro fácil. E eu queria mais, mas eu não sabia que aquele jogo já tinha me pegado. Sabe aquela sensação de que você tem tudo sob controle? Que sabe exatamente o que está fazendo? Pois é, eu também achei que sabia. Depois daquela sequência de vitórias, comecei a jogar toda noite depois do trabalho. No começo, eu separava só uma parte do que tinha ganhado. Afinal, eu não era burro, né? Vou jogar só o que eu posso perder, pensei. Mas aí começaram as primeiras perdas. Pequenas, nada demais. 50 aqui, 100 ali. E sempre que eu perdia, vinha aquele pensamento: se eu jogar mais um pouco, recupero. E às vezes eu recuperava, mas às vezes não. Foi aí que comecei a criar teorias na minha cabeça. O jogo tem um horário certo para pagar, eu dizia. Comecei a reparar que eu ganhava mais de madrugada, então passei a jogar só nesse horário. Diminuí as corridas e aumentei as apostas. O dinheiro fácil me fazia pensar que dirigir não era mais necessário. Eu podia ganhar mais numa hora jogando do que em um dia inteiro de trabalho. Mas o que eu não percebia era que, enquanto o dinheiro ia e vinha, o tempo só ia. Com o passar dos dias, comecei a me afastar do mundo. Meus amigos chamavam para sair, eu recusava. Minha mãe me ligava, eu dizia que estava ocupado. Na verdade, eu estava trancado no quarto, grudado na tela do celular, girando a roleta sem parar. As perdas começaram a aumentar. No começo, eram só pequenas quantias, mas um dia perdi R$ 1.000 de uma vez só. Sabe qual foi minha reação? Ao invés de parar, eu quis recuperar. Peguei mais R$ 1.000 do dinheiro que tinha guardado e joguei. Perdi tudo de novo. A frustração foi insuportável. Fiquei horas olhando para o celular, tentando entender como aquilo tinha acontecido. O jogo não pode estar roubando, tem que ter um jeito. Então, fiz a pior escolha da minha vida. Peguei dinheiro emprestado. Primeiro, R$ 500. Perdi. Depois, 1.000. Perdi também. 2.000. Nada. O desespero tomou conta. E quando vi, eu já não tinha mais nada. Aquela sensação de desespero não tem como explicar direito. Você acorda e a primeira coisa que pensa é: como eu vou recuperar esse dinheiro? E aí no mesmo instante a resposta vem, apostando de novo. Foi assim que, sem perceber, entrei num buraco sem fundo. Já não era mais sobre ganhar dinheiro fácil, mas sim sobre recuperar o que perdi. E essa é a pior armadilha do jogo. Minhas contas começaram a atrasar. O aluguel estava vencido, as parcelas do carro acumulando e eu sem coragem de admitir o que tinha feito. Até que um dia, olhando para o meu carro, me veio um pensamento. Se eu vender, posso entrar pesado no jogo e recuperar tudo de uma vez. Não pensei duas vezes. Fui até uma loja e vendi. Recebi R$ 15.000. Naquele momento, parecia a melhor escolha. 2 dias depois, não tinha mais nada. Perdi tudo, absolutamente tudo. Depois dessa última queda, foi como se meu mundo desmoronasse. Sem carro, sem dinheiro, sem trabalho. Passei dias trancado em casa, sem falar com ninguém. As contas continuavam chegando, e eu não tinha de onde tirar. O jogo, que antes parecia uma solução, agora era só um lembrete de tudo que eu tinha perdido. Meu telefone tocava e eu ignorava. Minhas redes sociais desativei. Não queria que ninguém soubesse o que tinha acontecido comigo. As noites eram as piores. Ficar sem o jogo era insuportável. Meu cérebro pedia, implorava por mais uma chance. Mas eu não tinha mais dinheiro. Cheguei a cogitar pedir emprestado de novo, mas alguma coisa dentro de mim dizia que, se eu fizesse isso, não teria volta. O tempo passou e eu
e o isolamento foi ficando pior. Eu não saía mais, não comia direito, não tinha energia para nada. Era como se eu não fosse mais eu, até que um dia alguém bateu na minha porta. A batida na porta me assustou. Eu já não estava acostumado com visitas. No fundo, queria ignorar, fingir que não estava ali. Mas a batida continuou. Levantei devagar e abri. Era o Marcos e o André, 2 amigos de anos. O olhar deles dizia tudo. Eles sabiam. Cara, onde você se meteu? A gente tá te ligando há semanas. Marcos falou, cruzando os braços. Eu tentei inventar uma desculpa qualquer, mas nem eu acreditava mais nas minhas próprias mentiras. A gente sabe do jogo, Henrique. Sabemos que você tá mal. E a gente não vai sair daqui até você conversar com a gente. Aquela frase me desmontou. Pela primeira vez em meses, alguém não estava ali para cobrar dinheiro. Não estava ali para julgar. Eles só queriam me ouvir. Eu desabei. Contei tudo. Desde a primeira aposta, até o momento em que perdi meu carro, meu trabalho, minha vida. Eles ficaram em silêncio, ouvindo. Quando terminei, Marcos respirou fundo. Mano, você não tá sozinho, mas precisa de ajuda. Foi assim que começou minha recuperação. Com a ajuda dos meus amigos, entrei em um grupo de apoio. Descobri que não era o único, que tinha muita gente passando pela mesma coisa. O caminho de volta não foi fácil. Foram meses de reconstrução. Consegui um trabalho novo, aprendi a lidar com a culpa e a vergonha. Mas acima de tudo aprendi uma coisa. Jogo não é dinheiro fácil. Jogo é armadilha. Hoje, quando alguém me fala sobre apostas online, eu não fico em silêncio. Eu conto minha história. Porque se pelo menos uma pessoa ouvir e decidir não entrar nesse buraco, já valeu a pena. E se você está ouvindo isso agora e acha que pode controlar, saiba que eu também achava, mas no final o jogo sempre ganha. Se alguém me dissesse há alguns anos que eu jogaria tudo fora, minha paz, minha fé, meu dinheiro, por um jogo online, eu teria dado risada. Mas aqui estou eu, contando essa história. Não porque quero, mas porque preciso. Meu nome é Eduardo, e eu sempre fui um homem simples. Cresci acreditando que Deus recompensa aqueles que têm fé. Sempre trabalhei duro, pagava minhas contas, ajudava na igreja. Não era rico, mas também não passava necessidade. Minha vida era normal. Até que um dia, um amigo veio com uma conversa que eu nunca tinha escutado antes. Cara, eu descobri um jeito de ganhar dinheiro fácil, ele disse animado. Como assim? Perguntei desconfiado. Ele me mostrou um jogo no celular. Era um desses sites de apostas online, cheio de cores chamativas, com um tigre sorridente. O famoso tigrinho. Olha só, ele continuou. Você coloca um valor pequeno, aperta um botão e se der sorte dobra, triplica o dinheiro. Eu já fiz R$ 100 só hoje. Fiquei curioso. Sempre ouvi que apostas eram pecado. Mas e se fosse um teste de Deus? Será que ele estava me dando uma oportunidade de melhorar minha vida? Pensei nisso o dia todo. Meu amigo continuava jogando, comemorando quando ganhava, bufando quando perdia. Mas no fim do dia, ele saiu com um sorriso no rosto. Vou pagar um lanche com o que ganhei, ele disse rindo. Eu não conseguia tirar aquilo da cabeça. Deus nos testa de formas que não entendemos, certo? E se essa fosse minha chance de dar um passo maior na vida? Naquela noite, deitei na cama e decidi. Coloquei um valor pequeno, algo que não faria falta. Fiz uma oração antes de apertar o botão, pedindo que Deus guiasse minha decisão. E então, eu ganhei. Foi rápido. Apostei R$ 20 e em segundos vi meu saldo dobrar. Meu coração acelerou. Era um sinal. Deus estava me mostrando que aquele caminho era certo.
A empolgação tomou conta de mim e decidi tentar mais uma vez. Outro ganho. Eu não acreditava no que estava vendo. Como podia ser tão fácil? Até aquele momento, eu sempre tinha pensado que dinheiro só vinha com trabalho duro. Mas ali, em poucos cliques, eu já tinha mais do que um dia inteiro de serviço. Naquela noite, dormi animado. Acordei cedo no dia seguinte, fiz minhas orações e antes de ir para o trabalho, abri o jogo de novo. Coloquei um pouco mais. O saldo subiu de novo. Comecei a fazer promessas. Se eu ganhar mais, darei parte para a igreja. Se eu fizer um valor alto, ajudarei alguém necessitado. Mas aí perdi. Foi só uma vez, mas senti um incômodo. Como assim? Tentei de novo para recuperar. Perdi de novo. A ansiedade bateu forte e a sensação de vitória da noite anterior começou a sumir. Mas eu não podia parar ali. Afinal, Deus estava me testando, certo? Só que naquele momento eu não percebia que o verdadeiro teste não era sobre ganhar ou perder dinheiro. O verdadeiro teste era até onde eu estava disposto a ir por algo que parecia fácil demais. E eu ainda não sabia que estava prestes a cair no maior erro da minha vida. A partir daquele dia, o jogo virou um pensamento constante na minha cabeça. Eu acordava e dormia pensando nele. O celular, que antes era só para mensagens e redes sociais, virou meu portal para uma oportunidade divina. Pelo menos era assim que eu enxergava. Nos primeiros dias, eu ainda tentava manter o controle. Definia um valor diário para apostar. Sempre começava com pouco, mas era questão de tempo até eu quebrar minhas próprias regras. E a pior parte, eu me convenci de que isso fazia parte do plano de Deus. Perdi R$ 50 em uma rodada. Doeu, mas fiz uma oração e tentei de novo. Perdi de novo. O desconforto crescia dentro de mim, mas a voz na minha cabeça dizia: isso é só um teste de paciência, logo você recupera tudo. Na terceira tentativa, ganhei o dobro. O alívio foi tão grande que senti um peso sair dos ombros. A sensação de vitória era viciante. Comecei a acreditar que eu entendia o jogo, que tinha desenvolvido uma estratégia, que tinha controle. Mas a verdade, ninguém tem controle sobre isso. As perdas começaram a vir mais rápido do que os ganhos. O que antes era uma brincadeira virou um problema real. Em poucos dias, eu já tinha gastado todo o dinheiro que eu usava para sair no fim de semana. Depois, o que eu guardava para comprar algumas coisas extras no mês. Mas o pior foi quando comecei a mexer no dinheiro das contas de casa. O jogo não me deixava pensar direito. Meu coração acelerava, as mãos suavam e minha mente só conseguia repetir: mais uma tentativa, só mais uma. E o jogo facilitava tudo. Pix na hora, sem burocracia. Bastava um clique e lá estava eu, depositando dinheiro de novo. Quando percebi que estava sem nada, um desespero tomou conta de mim. Meu salário só caía no próximo mês. Como eu ia pagar tudo? Eu poderia ter parado ali, poderia ter respirado fundo e aceitado a perda. Mas ao invés disso, fiz o que todo viciado faz. Arrumei uma desculpa. Se eu pegar emprestado agora, recupero depois. Peguei dinheiro com um amigo, mentindo que era para uma emergência. Fiz uma aposta maior. Perdi tudo. O desespero virou pânico. Meu estômago embrulhava, minha cabeça doía. Eu queria sumir, fugir de mim mesmo. E o pior de tudo, eu não tinha coragem de contar a verdade para ninguém. A partir daquele momento, minha vida virou uma sequência de mentiras. Eu mentia para mim mesmo, dizendo que logo ia recuperar o dinheiro. Mentia para minha esposa, inventando desculpas para os atrasos nas contas. Mentia para meus amigos, fingindo que estava tudo bem. E o mais triste, eu comecei a mentir para Deus. Parei de orar como antes. No fundo, eu sabia que o que eu estava fazendo era errado, mas não queria admitir. Então, comecei a fazer promessas vazias. Se eu ganhar, vou ajudar os necessitados. Se eu recuperar o que perdi, nunca mais jogo. Só que não havia mais volta. O jogo virou minha obsessão.
Eu me afastava das pessoas para poder apostar sem ser incomodado. Desligava o celular para evitar cobranças. Inventava desculpas para faltar na igreja. E quanto mais eu perdia, mais eu queria jogar. Era como se cada derrota fosse um buraco onde eu caía mais fundo. E a única forma de sair fosse continuar cavando. Mas o fundo desse buraco estava mais longe do que eu imaginava. O dia em que tudo desmoronou começou como qualquer outro. Acordei com o coração pesado, mas a primeira coisa que fiz foi abrir o jogo. Minha conta bancária estava zerada, mas eu ainda tinha limite no cartão de crédito. Sem pensar, fiz mais um depósito. Apostei tudo de uma vez e perdi. O choque veio na mesma hora. Senti um frio no peito, uma dor no estômago. Minha mente entrou em pânico. Eu tinha acabado de comprometer o dinheiro do aluguel. A única coisa que eu conseguia pensar era o que eu fiz. Minha esposa percebeu minha expressão e perguntou: Eduardo, tá tudo bem? Eu não consegui responder. Meu rosto queimava de vergonha. Ela insistiu e naquele momento eu soube que não dava mais para esconder. Eu perdi tudo. Foi tudo o que consegui dizer. O silêncio dela foi pior do que qualquer grito. Ela olhou para mim com uma mistura de decepção e tristeza que eu nunca tinha visto antes. Aquele olhar doeu mais do que qualquer derrota no jogo. Foi ali que percebi que não era apenas dinheiro que eu tinha perdido. Eu tinha perdido minha dignidade. Aquela conversa com minha esposa foi um dos momentos mais difíceis da minha vida. Ela ficou em silêncio por um tempo, como se estivesse tentando processar o que eu tinha acabado de dizer. Como assim você perdeu tudo, Eduardo? O dinheiro do aluguel também? Eu queria responder, mas minha garganta travou. Eu só conseguia abaixar a cabeça. Quando finalmente consegui falar, minha voz saiu fraca. Eu achei que ia conseguir recuperar. Ela fechou os olhos, respirou fundo e disse algo que me destruiu por dentro. Você mentiu para mim esse tempo todo. Aquela frase pesou mais do que qualquer dívida. Eu não tinha apenas acabado com minha vida financeira. Eu tinha quebrado a confiança da pessoa que mais acreditava em mim. Os dias seguintes foram um pesadelo. As contas começaram a se acumular, os juros aumentando e eu já não sabia mais o que fazer. Meus amigos começaram a perceber meu afastamento e alguns vieram perguntar o que estava acontecendo. Eu fugia de todos, mas o pior foi perceber que eu já não tinha coragem de entrar na igreja. O lugar onde eu sempre me senti seguro agora me parecia um tribunal. Eu imaginava os olhares de julgamento, as perguntas, as decepções. Como eu, que sempre falei sobre fé e confiança em Deus, podia ter me deixado levar por um jogo de azar? A vergonha me consumia. Eu me sentia pequeno, sujo, fracassado. Foi nessa época que comecei a entrar em depressão. Eu me olhava no espelho e não reconhecia mais quem eu era. Eu tinha virado exatamente aquilo que eu nunca pensei que seria: um viciado. Levei tempo para aceitar que eu precisava de ajuda. No início, eu tentei sozinho. Deletei os aplicativos. Jurei que nunca mais apostaria. Prometi para minha esposa que ia mudar. Mas o estrago já tinha sido feito. As dívidas continuavam lá. A culpa continuava lá. Foi só quando cheguei no fundo do poço que percebi que não dava para sair sozinho. Conversei com minha esposa, pedi perdão de verdade, sem desculpas. Procurei ajuda para lidar com o vício. E aos poucos comecei a tentar reconstruir minha vida. Não foi fácil, ainda não é. Mas hoje eu consigo enxergar o que não via antes. Apostas online não são um teste de fé. Não são uma oportunidade, são uma armadilha. Não existe dinheiro fácil. Não existe só mais uma tentativa. O jogo sempre foi feito para que a casa ganhe no final. Eu perdi mais do que dinheiro. Perdi tempo, perdi paz, quase perdi minha família. E se você está ouvindo essa história e acha que consegue controlar o jogo, me escuta bem. Você não controla nada.
Se ainda não perdeu tudo, pare agora. Se já perdeu, peça ajuda. Eu acreditei em um pacto que nunca existiu. E foi o pior erro da minha vida. Se tem uma coisa que eu aprendi nessa vida, é que confiar demais pode te custar caro, muito caro. E olha que eu não sou bobo, sempre fui esperto, sempre tive os pés no chão. Mas quando se trata de amizade, a gente abaixa a guarda, né? Foi assim com o Diego. A gente se conhecia desde moleque. Crescemos no mesmo bairro, dividimos as mesmas dificuldades e sonhávamos em mudar de vida juntos. Não tinha essa de um querer subir e deixar o outro para trás. Então, quando conseguimos juntar um dinheiro para abrir uma lojinha de eletrônicos, foi como se a vida estivesse finalmente nos dando uma chance. No começo, era tudo perfeito. O movimento da loja foi crescendo, a clientela aumentando, e eu sentia que a gente estava no caminho certo. Trabalhar ao lado do meu melhor amigo tornava tudo mais leve. E a ideia de ser dono do próprio negócio me enchia de orgulho. Mas o que eu não sabia era que, enquanto eu me preocupava em fazer a loja crescer, o Diego estava afundando a gente sem que eu percebesse. Ele sempre foi viciado em emoção. Gostava do risco, da adrenalina. Começou com apostas pequenas, só para brincar, dizia ele. E no começo, parecia que dava certo. Ele ganhava uns trocados e vinha todo animado me contar, como se tivesse descoberto um atalho para o sucesso. Mano, é dinheiro fácil. A gente pode investir nisso também, multiplicar o que tem. Ele falava com um brilho nos olhos que hoje eu vejo que era pura ilusão. Mas na época eu não desconfiei de nada. Achei que era só um passatempo inofensivo. O problema é que, quando você ganha fácil, começa a achar que nunca vai perder. E foi aí que ele começou a se perder. No começo, era quase um segredo entre nós. Ele apostava no celular entre um cliente e outro, rindo das pequenas vitórias, fingindo que estava no controle. Mas o jogo é traiçoeiro. O tigrinho não perdoa ninguém. Uma hora, a sorte vira, e virou feio. O que eu não sabia era que cada vez que ele apostava e perdia, ele dobrava a aposta seguinte para tentar recuperar. Quando o dinheiro do bolso acabou, ele começou a pegar emprestado do caixa da loja. E eu não fazia ideia. No início, as diferenças no caixa eram pequenas. R$ 100 aqui, 200 ali. Nada que me fizesse suspeitar de algo grande. Quando eu perguntava, ele inventava desculpas. Foi um cliente que pagou fiado, amanhã ele acerta. Ou, comprei um carregador a mais, mas relaxa, vende fácil. Eu confiava nele, sempre confiei, então não insisti. Só que as pequenas perdas viraram um buraco. E quando me dei conta, já era tarde demais. Os dias foram passando e eu comecei a perceber que alguma coisa não estava certa. O dinheiro que entrava não estava batendo com as vendas. No começo, achei que podia ser erro de contabilidade, algum registro feito errado. Mas aí comecei a prestar mais atenção e percebi que era sempre Diego quem fechava o caixa. Resolvi testar. Num dia de movimento forte, eu mesmo contei o dinheiro antes de fechar a loja. Anotei tudo, cada venda, cada troco dado. No dia seguinte, conferi de novo. Tinha dinheiro faltando. Não era pouco. Meu coração gelou. Eu não queria acreditar. Mas a verdade começou a se impor. Ou alguém estava roubando a gente, ou Diego estava metido em alguma coisa que eu não sabia. Comecei a observar ele de perto. Notei que estava diferente. Sempre no celular, sempre ansioso. Quando não estava mexendo no caixa, estava de canto, vidrado na tela, murmurando coisas como "só mais essa" ou "agora vai". Até que um dia, sem que ele soubesse, peguei o celular dele. Foi ali que tudo desabou para mim. A tela mostrava um jogo aberto. O tigrinho. Vi o histórico de apostas, perdas atrás de perdas, milhares de reais jogados fora. Minha cabeça rodava. Eu queria estar errado,
Queria que fosse um engano, mas os números não mentiam. O dinheiro da loja não estava sumindo. Ele estava sendo queimado no jogo. Naquela noite, esperei até fecharmos a loja. Quando ficou só nós dois, joguei o celular dele na mesa. Explica isso. Diego ficou pálido. Olhou para mim, depois para o celular e soltou uma risada nervosa. Que isso, mano? Tá achando o quê? Eu tô achando que você tá afundando a gente. Explodi. Tá pegando dinheiro da loja para jogar nessa porcaria, não tá? Ele desviou o olhar. Ficou em silêncio por uns segundos. Depois soltou um suspiro. Eu vou recuperar, Marcelo. Eu juro. Foi só um deslize, mano. Só uma fase ruim. Mas eu já tenho um esquema. Vou dobrar o dinheiro e botar tudo de volta. Eu não sabia se ria ou gritava. Você não entende que esse jogo não tem como ganhar? Eles fazem você perder. O que você botou lá não volta mais. Ele insistia, tentando me convencer de que tudo ia se resolver. Mas eu via nos olhos dele. Ele não ia parar. E eu ainda não sabia o pior. Ele já tinha ido muito além do que só pegar dinheiro do caixa. Depois daquela discussão, achei que Diego ia cair em si. Que ele ia entender que aquilo tudo estava levando a gente para o buraco. Mas eu subestimei o poder do vício. Nos dias seguintes, ele começou a agir diferente. Tentava ser mais discreto, mas eu já sabia o que procurar. Ele ainda estava jogando, ainda mexendo no dinheiro da loja. Só que agora, além de roubar do caixa, ele começou a sumir por algumas horas durante o expediente. Até que um dia, recebi uma ligação estranha. Era de um banco. Senhor Marcelo, ligamos para confirmar a segunda parcela do empréstimo no nome da empresa. Meu coração disparou. E que empréstimo? A mulher do outro lado da linha ficou em silêncio por um momento. O senhor não está ciente do crédito aprovado? Foram 20 mil reais, senhor. Eu desliguei na hora e fui atrás do Diego. Ele estava do lado de fora da loja, fumando e mexendo no celular. Quando me viu vindo na direção dele, já percebeu que eu sabia. Você pegou empréstimo no nome da loja? Minha voz saiu baixa, mas carregada de raiva. Ele tentou disfarçar, jogou a bituca de cigarro no chão e deu um sorriso nervoso. Relaxa, mano. Eu já tô resolvendo isso. Daqui a pouco a grana volta e a gente sai no lucro. Minha paciência explodiu. Você é doido? Tá jogando o futuro da loja no lixo. Como você pode fazer isso sem me avisar? Ele se alterou. Eu tô fazendo isso pela gente. Você acha que eu quero que a loja afunde? Eu vou recuperar cada centavo. Aquela foi a primeira vez que senti medo de verdade. Medo não só do que ele estava fazendo, mas do quanto ele já tinha perdido a noção da realidade. Depois daquela briga, ficou impossível continuar. A loja estava afundando, os fornecedores começaram a cobrar os atrasos e os credores do Diego começaram a aparecer. Um dia, um cara bateu na porta da loja perguntando por ele. Era um homem grande, de voz firme, cara fechada. Diego tá aí? Eu sabia que não era um cliente. Tá não. O que o senhor precisa? Ele me olhou de cima a baixo, avaliando. Depois cruzou os braços. Ele tá me devendo, bastante. E se eu fosse você, dava um jeito de ele pagar logo. Meu estômago embrulhou. Eu sabia que Diego estava envolvido em dívidas, mas não fazia ideia do tamanho do buraco que ele cavou. Naquela noite, decidi que não dava mais. Falei para ele que a sociedade tinha acabado, que ele pegasse as coisas dele e sumisse. Ele riu, como se tudo fosse uma grande piada. Relaxa, Marcelo. Amanhã eu resolvo isso. Mas no dia seguinte, ele não apareceu na loja. Nem no outro, nem nunca mais. Ele tinha fugido, me largado para trás com todas as dívidas, com o nome da loja sujo, com os credores batendo na porta. Foi naquele momento que eu percebi que a amizade tinha morrido e que o que sobrava agora era só uma coisa: a dívida. O dia em que percebi que Diego tinha fugido foi o pior da minha vida. A loja estava fechada, cheia de contas atrasadas, os fornecedores me ligando sem parar. Mas o pior nem era isso. O pior era saber que eu tinha confiado nele.
que eu tinha construído um sonho junto com um cara que simplesmente virou as costas e sumiu. Os dias seguintes foram um pesadelo. Eu tentei manter a loja de pé sozinho, mas as dívidas eram gigantes. Os bancos queriam o dinheiro dos empréstimos, os fornecedores queriam os produtos pagos e eu só queria que tudo aquilo fosse um pesadelo e que quando eu acordasse, Diego estivesse ali, rindo e dizendo que tudo estava resolvido. Mas não estava. E eu estava sozinho. A loja fechou em menos de um mês. Não tinha saída. Tudo que a gente construiu foi por água abaixo. O nome da empresa ficou sujo e o meu junto. Sem crédito, sem dinheiro, sem perspectiva. Eu perdi tudo. Mas a pior parte não foi só o prejuízo financeiro. Foi a vergonha. A humilhação de ter que olhar para minha família e explicar que eu tinha sido enganado, que eu tinha deixado isso acontecer. As pessoas falavam, dava para sentir os olhares quando eu passava na rua. Marcelo quebrou. O Diego meteu o pé e deixou ele na lama. Todo mundo sabia. Só que ninguém falava na minha cara. E isso era ainda pior. Por um tempo, eu pensei em desistir de tudo. Arrumar um emprego qualquer e tentar esquecer. Mas esquecer não era uma opção. Porque enquanto eu estava ali, juntando os cacos da minha vida, Diego estava solto, gastando o dinheiro que pegou, jogando mais, talvez enganando outra pessoa. E foi nesse momento que minha cabeça mudou. Se ele achava que ia sair dessa tranquilo, ele estava muito enganado. Eu podia ter seguido em frente, podia ter tentado reconstruir minha vida e deixar isso para lá. Mas eu não sou assim, não depois de tudo que ele fez. Então comecei a procurar. No início foi difícil. Ele tinha sumido de todas as redes sociais, o telefone não existia mais, ninguém sabia onde ele estava. Mas aos poucos fui juntando informações. Um ex-cliente disse que viu ele numa cidade vizinha. Um antigo fornecedor comentou que Diego tinha tentado abrir um negócio por lá. Pequenos pedaços de um quebra-cabeça que, pouco a pouco, começaram a fazer sentido. E então, um dia, eu encontrei uma postagem antiga num grupo de apostas. Alguém comentava sobre um cara sortudo que estava ganhando alto no Tigrinho. A foto era borrada, mas eu reconheci na hora. Diego, ele estava jogando de novo. Aquilo me deu uma certeza que eu nunca tinha tido antes. Ele não ia parar, não ia mudar. Ele não sentia culpa, mas eu ia fazer ele pagar. Ainda não encontrei ele cara a cara, mas eu sei que esse dia vai chegar. E quando chegar, ele vai ter que me encarar, olhar nos meus olhos e ver tudo que ele destruiu. Não sei como essa história termina, mas sei que ela ainda não acabou, porque até hoje eu não desisti de procurar o Diego. Ele pode correr, mas um dia eu vou encontrá-lo. E quando esse dia chegar, ele vai pagar por cada centavo que me fez perder. Se eu soubesse que aquilo ia destruir a vida dela, teria falado algo antes. Teria gritado, segurado pelo braço, qualquer coisa. Mas na época, parecia só uma brincadeira boba. Um joguinho de celular. Nada além disso. Vanessa sempre foi a pessoa mais responsável do banco. Trabalhava lá há anos e todo mundo confiava nela. Era daquelas que sabia de cabeça todas as regras, os processos, nunca se metia em confusão. Sempre bem arrumada, sempre educada. Mas olha, se tem uma coisa que eu aprendi é que vício não escolhe pessoa. Foi numa sexta-feira à noite que tudo começou. Tínhamos saído do trabalho e eu estava na casa dela tomando um café. Ela pegou o celular e me mostrou uma tela cheia de luzes piscando. Uns tigres dourados rodando. Olha esse jogo aqui. Joguei de brincadeira e ganhei 10 mil reais, disse, animada. Eu ri. Sério? Esse negócio paga mesmo? Ela confirmou, me mostrando a conta bancária. O dinheiro tinha caído de verdade. Eu fiquei surpresa, mas também desconfiada. Isso aí é sorte de principiante, Vanessa. Se fosse fácil assim, todo mundo estava milionário. Ela riu, meio debochada.
Ah, mas eu sou esperta. Sei o momento de parar. Sei. No dia seguinte, Vanessa já estava falando do jogo de novo. A cada pausa no trabalho, ela puxava o celular e girava aquelas rodinhas coloridas. Disse que ia apostar só mais um pouquinho, só para testar uma estratégia. Eu saquei como funciona. Tem um padrão. Falou com um brilho nos olhos que eu nunca tinha visto antes. Foi aí que eu senti um arrepio. As semanas passaram e Vanessa só falava desse jogo. No começo, ninguém notou nada de errado. Parecia só um passatempo. Mas aos poucos, eu fui vendo ela mudar. Ela chegava no trabalho com olheiras, mais distraída do que o normal. Se antes era rápida no sistema, agora errava senhas, esquecia arquivos. Mas o pior foi quando comecei a perceber que ela jogava durante o expediente. Eu vi uma vez. Ela escondia o celular entre os papéis, clicando rápido na tela. Quando percebia alguém chegando, largava tudo e fingia que estava digitando no computador. Eu achei estranho, mas não quis me meter. Até que num dia qualquer, fui almoçar com ela e comentei: "E aí, tá ganhando quanto?" O sorriso dela sumiu na hora. "Ah, dei um azar esses dias, mas nada demais, já recupero." No fim do almoço, ela puxou o celular de novo e apostou ali mesmo, na minha frente. Quando a tela piscou vermelho, mostrando que tinha perdido mais uma vez, ela travou os lábios e respirou fundo. "Isso não te preocupa, não?" Perguntei. "Não, eu sei o que estou fazendo." E foi aí que tudo desandou. A coisa ficou séria mais rápido do que eu imaginava. Vanessa começou a se fechar. Se antes ela falava do jogo com empolgação, agora evitava o assunto. Mas eu sabia que ela ainda jogava. Na verdade, jogava mais do que nunca. Ela começou a pegar empréstimos. Primeiro, foram pequenos. R$ 1.000 aqui, 2.000 ali. É só para girar mais umas rodadas. Eu pego o bônus, lucro e pago rapidinho. Só que o lucro não veio. As olheiras ficaram mais fundas. O humor dela cada vez mais instável. Tinha dias que aparecia radiante, falando que recuperou R$ 5.000. No outro, mal conseguia falar, trancada na própria mesa, olhando para o nada. A primeira mentira veio num dia comum. Ela me chamou num canto e disse que estava com um problema familiar. Precisava de R$ 3.000 emprestados. Aquilo me incomodou. Eu sabia que a família dela era estável, que não tinha ninguém doente. Mas ao mesmo tempo, era a Vanessa. Nunca tinha me pedido nada antes. Emprestei. 2 semanas depois, pediu mais R$ 5.000. "Eu te pago logo, prometo." Dessa vez, eu neguei. Ela não insistiu. Mas vi a frustração nos olhos dela. Naquele mesmo dia, ouvi uma conversa estranha entre ela e um dos gerentes. Algo sobre um cliente reclamando de um saque não autorizado. Na hora, não liguei os pontos, mas devia ter ligado. Vanessa começou a evitar todo mundo. Parou de almoçar com a gente. Ficava trancada na sala dos arquivos, onde sabia que ninguém ia mexer. Comecei a ouvir boatos. Diziam que ela estava pegando dinheiro emprestado com todo mundo no banco. Um dia, uma das colegas de trabalho me puxou de canto e perguntou: "Vanessa te pediu dinheiro também?" Meu estômago gelou. Ela estava desesperada. No fim do expediente, eu fui até ela. "Vanessa, pelo amor de Deus, o que está acontecendo?" Ela riu nervosa. "Nada, só dei um azar nos últimos dias. Isso passa." Mas pela primeira vez, vi lágrimas nos olhos dela. Ela respirou fundo, fechou os olhos e num sussurro disse: "Preciso recuperar o que perdi." Naquela noite, fiquei acordada pensando nela, no que aquilo ia virar. E, infelizmente, virou algo muito pior. Eu nunca vou esquecer o dia em que tudo desmoronou. Vanessa chegou ao trabalho parecendo um fantasma. Olheiras profundas, cabelo preso de qualquer jeito, olhar perdido. Mas o que mais me assustou foi o jeito que ela olhava ao redor, como se estivesse esperando algo acontecer. No meio da manhã, a agência começou a ficar agitada.
Eu vi o gerente saindo apressado da sala dele e entrando na reunião com os auditores. As pessoas começaram a cochichar. Vanessa olhou para mim e sussurrou: "Acho que me descobriram." Meu coração disparou. "O quê?" Ela desviou o olhar. Fiz uma besteira, mas eu ia devolver. Antes que eu pudesse perguntar qualquer coisa, um dos auditores veio até a mesa dela. "Vanessa, por favor, pode nos acompanhar até a sala de reunião?" Ela congelou, mas tentou sorrir. Claro. Todos no banco pararam o que estavam fazendo para assistir à cena. Ela levantou e saiu com as mãos tremendo. Os minutos passaram como horas. A agência inteira parecia sufocada pelo silêncio. De repente, a porta da sala de reunião se abriu. O gerente saiu, a testa suada, e falou com a segurança do prédio. Eu não conseguia ouvir o que ele dizia, mas sabia que não era coisa boa. Vanessa reapareceu na porta, pálida como um papel. Quando os seguranças se aproximaram, ela começou a chorar. "Por favor, eu não sou uma criminosa. Eu só queria consertar tudo." Eu vi quando a levaram para fora. O olhar dela me encontrou por um segundo. Acho que ela queria que eu dissesse alguma coisa, que eu a ajudasse, mas eu não podia fazer nada. 2 policiais esperavam do lado de fora da agência. Assim que Vanessa saiu, a algemaram. Foi ali que ela perdeu tudo. No dia seguinte, a história já estava nos jornais locais. Bancária é presa por fraude após desviar dinheiro para jogo de apostas online. Mulher arruína a própria vida por joguinho de celular. As redes sociais não perdoaram. As pessoas riam, julgavam, apontavam o dedo. Ninguém queria saber o que ela tinha passado, o desespero que a levou até ali. Só queriam um espetáculo. O banco fez questão de apagar qualquer vestígio dela. A mesa onde ela trabalhava foi esvaziada no mesmo dia. O gerente fez um discurso frio sobre consequências para quem age contra os princípios da empresa. E eu me senti culpada, porque eu vi tudo acontecer. Eu vi os primeiros sinais. Eu poderia ter feito mais. Tentei visitá-la, mas ela recusou todas as visitas. O julgamento dela veio rápido. O banco tinha todas as provas. Vanessa foi condenada por apropriação indébita e fraude financeira. Perdeu tudo. A casa, vendida para pagar dívidas. O carro, leiloado. Os amigos sumiram. E depois disso, Vanessa sumiu também. Ninguém mais soube dela. Dizem que foi morar longe, que não quer ver ninguém. Outras pessoas dizem que ainda está na cidade, mas que evita qualquer contato. Eu não sei, mas uma coisa eu sei. O vício destruiu a vida dela. E toda vez que eu vejo um anúncio daqueles jogos piscando na tela do meu celular, me dá um arrepio, porque eu sei como essa história termina. E se alguém ainda acha que é só um joguinho, eu queria que tivesse visto o olhar de Vanessa naquele dia, porque aquilo não foi um jogo, foi o fim. Se alguém me dissesse anos atrás que minha filha sumiria sem deixar rastros, eu jamais acreditaria. Mas hoje, sentada aqui, revendo as últimas mensagens que ela recebeu, tudo parece um pesadelo do qual eu nunca consigo acordar. Larissa sempre foi uma menina sonhadora. Desde pequena, falava que queria ser independente, ter sua própria casa, viajar pelo mundo. Era estudiosa, esforçada, tinha um futuro inteiro pela frente. Mas tudo isso mudou por causa de um aplicativo no celular. No começo eu nem percebi. Achei que era só mais uma dessas modas de internet. Ela passava mais tempo no quarto, ficava grudada no telefone, ria sozinha e de vez em quando comemorava como se tivesse acabado de ganhar na loteria. "Tô jogando aqui, mãe. É um joguinho de aposta, tipo cassino, mas online", ela me disse um dia sem dar muita atenção. Fiquei preocupada, claro, mas ela falava com tanta empolgação que parecia inofensivo. "Ganhei R$ 300 hoje. Mãe,
Vou te levar para jantar com o que eu ganhei. No fundo, eu pensava que era só um passatempo, algo que logo perderia a graça. Se eu soubesse o que estava por vir, teria arrancado aquele celular da mão dela no primeiro dia. Larissa começou a ganhar dinheiro com o jogo. No início era pouco, mas suficiente para fazer pequenas extravagâncias. Comprava roupas novas, enchia o carrinho do supermercado com besteiras, saía para comer sem se preocupar. Mãe, nunca mais vou precisar de emprego, brincava. Eu via aquela alegria e sentia orgulho da filha independente que ela estava se tornando. Mas logo percebi que havia algo errado. Ela começou a acordar tarde, passava madrugadas inteiras grudada no celular e seu humor mudou. Se ganhava, ficava eufórica, mas se perdia, se trancava no quarto e ficava horas sem falar com ninguém. Tentei alertá-la. Filha, jogo é sorte. Uma hora você ganha, outra você perde. Mas ela não queria ouvir. Mãe, eu já entendi o esquema, sei exatamente quando parar. Foi aí que as perdas começaram a pesar. No começo, eram valores pequenos, mas quando ela tentou recuperar tudo o que perdeu, bom, foi o início do verdadeiro inferno. Tudo desmoronou rápido. O dia em que ouvi um grito de frustração vindo do quarto de Larissa foi o dia em que percebi que algo estava muito errado. Corri até lá e a encontrei sentada na cama, celular na mão, olhos arregalados, respirando pesado. Perdi tudo, ela murmurou quase sem voz. No começo tentei acalmar. Filha, é só um jogo, deixa isso pra lá. Mas ela balançou a cabeça inquieta. Não, mãe, eu recupero, só preciso de mais um pouco. E foi aí que começou. Primeiro, pediu dinheiro emprestado para amigos. Pequenas quantias, só para voltar ao jogo. Depois, começou a pedir cada vez mais. Quando percebi, já devia para praticamente todo mundo ao redor dela. Os amigos começaram a se afastar. As mensagens dela ficavam sem resposta. Os encontros viraram discussões. Você não vai me pagar nunca, né? Ouvi um deles dizer no telefone. Eu via minha filha cada vez mais ansiosa, escondendo o celular, evitando contato visual. Perguntei a ela várias vezes. Larissa, você está devendo para alguém? Mas ela sempre fugia do assunto. Até que um dia, sem saída, ela me pediu dinheiro. Mãe, me empresta? Eu pago assim que der. E eu, ingênua, emprestei. No começo era pouco. Depois veio mais. E mais. Cada vez que eu perguntava por que precisava, ela dava uma desculpa diferente. A faculdade, um material novo, uma conta que tinha esquecido. Mas as respostas eram vagas e os pedidos nunca paravam. Comecei a desconfiar quando encontrei um caderno com anotações estranhas no quarto dela. Nomes, valores, datas, uma lista de gente para quem ela devia. Algumas quantias me assustaram. Como alguém tão jovem devia tanto dinheiro? Foi quando os telefonemas começaram. Primeiro, números desconhecidos ligavam e desligavam. Depois, começaram as mensagens. Avisa a Larissa que o prazo está acabando. Dívida não espera, mãe. Meu coração gelava. Tentei confrontá-la. Ela chorava, negava, dizia que estava tudo sob controle. Mas não estava. Ela já não era mais a mesma Larissa. As olheiras, o olhar perdido, a forma como olhava para o celular com medo. Era como se alguém estivesse caçando minha filha. E de certa forma, estavam. A última vez que vi Larissa sorrindo de verdade foi num domingo à tarde. Ela parecia normal. Estava cansada, mas conversava comigo. Ajudou a arrumar a cozinha e até assistimos um filme juntas. Por um momento, acreditei que tudo ia melhorar. Mas naquela noite, ouvi soluços vindos do quarto dela. Bati na porta. Filha, o que está acontecendo? Ela demorou, mas abriu. O rosto vermelho, os olhos inchados. Foi a primeira vez que admitiu. Mãe, eu me afundei. Me contou que não conseguia mais sair do jogo, que tentava recuperar, mas só afundava mais. Que já devia tanto que ninguém mais queria emprestar.
que as ameaças estavam piorando. Eu queria ajudá-la, mas como? Como se livrar de algo que parecia um buraco sem fundo? Sugeri que procurássemos ajuda, que falássemos com a polícia, mas ela ficou apavorada. Mãe, não tem mais volta. No dia seguinte, notei que ela estava diferente. Nervosa, olhando o celular a cada minuto, como se esperasse algo. Até que, perto da meia-noite, recebi uma mensagem dela. Mãe, me perdoa, eu tentei. Corri até o quarto dela, mas já era tarde. O armário estava aberto. Algumas roupas sumiram. O celular dela ficou na cama, desbloqueado. As últimas mensagens eram de um número desconhecido. Ou você paga ou some. Larissa escolheu sumir. Os dias seguintes foram um borrão. Procurei por Larissa em todos os lugares possíveis. Liguei para os amigos, fui na faculdade, até fui à polícia, mas ninguém tinha visto nada. Parecia que minha filha tinha evaporado. As únicas pistas que restavam eram as mensagens no celular dela. Números desconhecidos, ameaças cada vez mais pesadas, vozes que eu nunca conheci, mas que sabiam tudo sobre nós. Sabemos onde você mora. Isso não vai ficar assim. E então, o silêncio. Nenhuma mensagem nova, nenhum sinal de Larissa. O tempo foi passando e a dor foi se tornando insuportável. Como uma mãe vive sem saber onde está sua filha? Coloquei a casa à venda. Não suportava mais olhar para o quarto dela, esperando que a qualquer momento ela voltasse. Mas até hoje, tudo o que tenho são lembranças e um celular cheio de mensagens de cobrança. O que mais dói é saber que ela não precisava passar por isso. Que se tivesse ouvido antes, se tivesse acreditado que o jogo sempre vence, talvez ainda estivesse aqui. Mas a verdade é que, no jogo, o emprestado nunca volta. E minha filha também não.